Mateus capítulo 15. E quem já achou Mateus pode estar procurando também, então deixa marcadinho aí, Mateus 15, Marcos 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler dois textos hoje. Mateus capítulo 15, nós vamos ver do 29 ao 31, e Marcos será no capítulo 7, do 31 ao 37. Vamos lá então, com Mateus capítulo 15, de 29 a 31, o texto diz assim: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, tá? Do versículo 31 em diante, diz assim: De novo se retirou Jesus das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Então, eu acho que ali eu esqueci de avisar, tá? Eu mudei um pouquinho o nosso tema. Tragam todos e tudo para Jesus. Tragam todos no sentido de trazer as pessoas, todas as pessoas, e traga tudo no sentido de não ter nenhuma reserva na sua vida, mas traga tudo perante o Senhor. Coloque tudo diante de Deus, diante do altar do Senhor. Jesus, foi ele que deixou a sua glória e veio ao encontro dos homens, para que os homens já encontrados levem outros a se encontrar com Jesus. Então há uma missão aí. Nós podemos ver que João Batista foi aquele precursor, aquele que preparou o caminho, para que as pessoas pudessem então receber aquele que veio dos céus. E nós somos os precursores na vida de muitas pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo, para proporcionar-lhes a oportunidade de se encontrarem com Cristo Jesus. Então, a Bíblia está repleta disso, mostrando que aqueles que já conhecem, sabem a respeito de Jesus, devem levar os outros a Jesus. E assim acontecia tanto para conhecer a Cristo como Salvador, quanto também para levar os doentes, enfermos, aleijados e com problemas, para que o Senhor Jesus pudesse abençoar essas pessoas. Só para nós recapitularmos aqui, o capítulo 15, ele mostra que Jesus estava em Genezaré, na Galileia, na beira do mar da Galileia. Jesus, grande parte do ministério de Jesus era em torno do mar da Galileia. Eu não fiz as contas aí, talvez alguém fez, é só dar uma pesquisada, para saber quantas vezes Jesus atravessou o mar da Galileia, de um lado para o outro, de um canto para o outro. Então, ele cruzou aquele mar por muitas e muitas vezes. Então ele estava em Genezaré, terra dos israelitas, do povo de Deus, da nação de Israel, e ali ele curava muitos enfermos, eram trazidos a Jesus, eram curados por ele. Mas também vieram de Jerusalém alguns escribas e fariseus e estavam ali para
impedir a obra. Discutir com Jesus, debater se podia comer sem lavar as mãos, e aquela coisa arada toda, entrando em detalhes e mais detalhes desnecessários, né? E aí, então, eles vieram com o fim de apanhar Jesus em alguma falta para acusar Jesus. São nessas condições que Jesus se retira do meio dos judeus, desses fariseus, desses doutores da lei, né? Ele se retira do meio deles e ele vai para as bandas, para a direção, que nós ficamos especulando aí, quantos quilômetros ele andou, porque dependendo do caminho, 270 a 400 quilômetros. Mas talvez ele não andou tudo isso, 40, 50, 100, né? Não sabemos quanto, mas ele foi para o estrangeiro, ele foi para um lugar de pessoas não judias. Então ele está na região de Tiro e Sidom. E ali então é registrado, nessa caminhada dele, nessa jornada dele, é registrado apenas um milagre: a libertação de uma jovem possessa de um espírito demoníaco. Aquela menina estava possessa por Satanás, e isso trazia grande sofrimento, não só ela, como, pelo menos o texto declara, a sua mãe, que sofria e que clamava: tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Ela sofria com a sua filha, e nós destacamos qual é o pai que não sofre pelo seu filho, tá? Então nós sofremos pelos nossos filhos e queremos o melhor, e o melhor para os nossos filhos é Jesus. Como essa mulher, leva os seus filhos para Jesus, independentemente de como eles estão. Pode ser que não estejam numa situação tão crítica como dessa menina, mas leve para Jesus, apresente para Jesus os seus filhos, né? E consagre ele aos seus filhos. Então, o texto foi muito claro que essa mulher era uma mulher estrangeira, cananeia, grega, cirofenícia. Para dizer, não era judia, era de um povo estrangeiro e não o povo de Deus. E após então esse milagre, Jesus se retira dali e vai para onde? Para a beira do mar da Galileia. Então ele vem agora para a direção do mar da Galileia, para as margens do mar da Galileia, e ali ele sobe então a um monte. Só que agora ele não vem para a região de Genezaré, ele passa para o outro lado, né? Ele passa por perto, mas vai para o outro lado do mar da Galileia, e provavelmente não navegando, mas sim por terra, o que levou alguns dias para que ele pudesse então descansar. Eles não estavam procurando um tempo para descansar? Nós estamos explorando isso faz dias e nós não estamos encontrando um tempo para Jesus descansar, ou que ele descansou com os seus discípulos, né? Ele estava sempre procurando um lugar, né, no monte, na beira do mar, atravessando, foi para o estrangeiro e lá também isso aconteceu, e ele volta então para a região ali do mar da Galileia, mas especificamente na região de Decápolis. Decápolis é uma região de 10 cidades, aonde fica a cidade de Gadara, e eu creio que alguns lembram o que aconteceu nesse lugar. E aí então era uma terra de estrangeiros, talvez poucos judeus habitavam ali, mas era terra de estrangeiros. Então João, no capítulo número 1, capítulo 1, versículos 11 e 12, ele diz assim, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus não perseguiam Jesus? Não queriam achar em Jesus alguma falta? Não estavam pressionando, perseguindo Jesus? Ele vai para o estrangeiro, para outras pessoas, não na terra dos judeus. E muitos ali o receberam, muitos ali o acolheram, né? Então, todos quantos creem em Cristo Jesus passam então a ser filhos de Deus. Não importa se é judeu ou não, se é nascido num lar cristão ou não, mas todo aquele que ouvir do Evangelho e crer em Cristo Jesus, independentemente da sua nacionalidade, da sua criação ou qualquer outra forma, né, ele é salvo por Cristo Jesus. Há um contraste muito grande aqui entre os gentios e principalmente quanto à questão aqui dos escribas e fariseus dos judeus. Os gentios não conheciam as Escrituras, em sua maioria não conheciam as Escrituras.
podiam ter ouvido falar desse Jesus que está fazendo milagres aí na Galiléia, na Judéia, mas eles não conheciam como os judeus conheciam as Escrituras, conheciam profundamente a palavra de Deus. E é interessante que enquanto os gentios vinham sedentos para Jesus, os judeus, os mestres da lei, conhecedores de quem ele era, vinham para causar perseguição, reprimir, impedir, né, as pessoas de crerem em Cristo Jesus. Não só não criam, como tentavam impedir os outros de ir a Cristo Jesus. É triste isso. Se trazermos para a nossa vida como cristãos, tem muitos cristãos impedindo que as pessoas venham a Cristo. Por incrível que pareça. Mas existem cristãos que servem de escândalo, e o apóstolo, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, é Jesus, ele falou que é inevitável que venham os escândalos, mas aí daquele por meio de quem ele vem. Que nós possamos parar então e pensar, para que não seja por meu intermédio, que eu sirva de um canal de bênçãos, que eu sirva de um meio para que eles possam conhecer a Cristo Jesus. É para isso que nós fomos alcançados, para levar outros a serem alcançados por Cristo Jesus, e não para criar barreiras, como esses judeus, esses fariseus e também os mestres da lei, os escribas, eles estavam atrapalhando, impedindo, mas eram chamados do povo de Deus, tinham zelo pela lei, zelo pelas coisas do Senhor. O pastor Hernandes cita um escritor chamado Warren Wiersbe, é um nome complicado aqui, mas 3 coisas ele diz aqui: que enquanto os gentios glorificavam o Deus de Israel, os líderes judeus diziam que Jesus operava em conjunto com Satanás. Lembra? Sinais que está fazendo pelo maioral dos demônios, enquanto que os gentios estavam recebendo Jesus. Segundo, enquanto as cidades de Israel não se arrependiam mesmo diante de muitos milagres, os gentios estavam crendo em Cristo Jesus. E por último ele diz então que enquanto Jesus se admirava com a fé dos gentios, Jesus se espantava com a incredulidade do seu povo. Que se esperava era que o seu povo cresce e que os outros rejeitassem, mas foi o contrário que aconteceu. Por isso muitos naquele dia, que eram os últimos, virão a ser primeiros, e os primeiros, os últimos. Então, nós temos que prestar atenção para ver se nós, nos dias de hoje, não estamos nos acostumando. Isso é um perigo muito grande, muito grave na vida do cristão. Se acostumar com o sagrado. Nós vamos nos acostumando com o culto, com os cânticos, com as orações, que nós não fazemos daquilo algo novo. Nós estamos aqui adorando o Senhor e sabemos todas as coisas certinho, mas o nosso coração não mais está ali. Não há mais fervor, não há mais desejo, não impacta mais. Estamos frios, endurecidos. Tá? Então, é esse o cuidado que nós temos que ter. Lembra, os discípulos andaram com Jesus 3 anos, para lá e para cá, ouvindo a voz de Jesus. E quando Jesus ressuscita e começa a caminhar com eles, 2 deles indo para o caminho de Emaús. E eles ali, então, não reconheceram, mas no final eles falaram: porventura não nos ardia o coração? Qual foi a última vez que o seu coração ardeu por aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida? Na lição do Catecúmenos sobre o sofrimento de Jesus, nós somos desafiados a pensar um pouco sobre isso. E nós não conseguimos chegar a um ponto máximo do sofrimento de Cristo Jesus. Foi muito maior do que todo o nosso sofrimento junto. Não dá o sofrimento que Jesus padeceu e sofreu por cada um de nós. Então nós temos que parar um pouquinho e nós precisamos desacelerar. E nós precisamos, então, não apenas ser um religioso, não que não possamos ser, mas a religiosidade sem esse fervor, sem o entendimento e sem a vida espiritual, não passa de um legalismo.
E é nesse sentido que nós precisamos, então, parar, refletir e repensar a nossa vida espiritual. Então é possível ser religioso, conhecedor das Escrituras, sem ser espiritualmente sensível às coisas de Cristo Jesus. Então, ao invés de uma vida piedosa, a pessoa passa apenas a ter uma vida religiosa. Isso é um perigo grande e grave na vida do cristão, porque nós vamos nos acostumando com o sagrado, vamos fazendo por costume, por tradição, e nós muitas vezes nos perdemos. E nós já não vamos mais por causa de Cristo. E nós temos que vir à igreja por causa de Cristo, e não por causa desse, daquele, ou deixar de vir por causa desse e daquele, mas por causa de Cristo. Apesar de todas as circunstâncias, nós precisamos ir para Cristo Jesus. Está vendo, Ruth Filho? Então, nada do PlayStation, como é que chama lá? O que era que você ganhou? Igreja. Precisamos ir para o culto, para a igreja depois? Pode sim. Ter algumas outras coisas, mas Cristo em primeiro lugar. Vir para Cristo, cultuar a Cristo e vir sempre com aquela ideia, com aquele desejo, com aquela vontade de que isso seja algo novo, para sairmos daqui com um renovo espiritual, para sairmos daqui pensando na semana, né, sobre a glória de Deus, a grandiosidade do nosso Deus. Então, esses judeus religiosos, eles desgastavam Jesus e os seus discípulos a ponto de Jesus estar com os seus discípulos procurando um lugar para descanso. E eles só encontraram descanso, sabe aonde? Longe dos judeus, longe dos religiosos fanáticos. Eles encontraram o descanso. Tá? É muito interessante aqui que o que mais desgastava Jesus não eram os gentios que traziam todo tipo de pessoas enfermas e problemáticas e outros judeus que traziam, mas os líderes religiosos, que, não sei se dá para falar essa palavra aí, não sei o significado direito lá, né, se tem alguma coisa mais profunda, mas atazanavam a vida de Jesus. Era uma tortura para Cristo Jesus. Tudo que ele ia fazer, eles estavam colocando defeito, né, e estavam, então, procurando reprimir a multidão. Então, o descanso espiritual de Jesus com seus discípulos se deu no meio de uma exaustiva caminhada. Talvez cerca de 100 quilômetros entre ida e volta. Nessa caminhada, Jesus pôde descansar dos líderes judeus que tanto, né, estavam pressionando e trazendo transtorno. Então, descanso não é só ausência de trabalho, porque Jesus curou aquela filha daquela mulher, Jesus está curando uma multidão, mas está se deleitando na obra do Senhor e as multidões que estavam sendo transformadas. Então, não é só ausência de trabalho, mas afastamento daquilo que mais desgasta a nossa vida. E tem coisas que nós precisamos deixar de lado mesmo. São coisas e pessoas e situações e lugares que muitas vezes nós precisamos evitar, se nós quisermos descansar, porque senão nós não vamos aguentar. E aí vai entrar em burnout, vai entrar em depressão, né? E assim vai entrar em muitas dificuldades. Então, irmãos, voltando para o texto de Mateus, capítulo 15, de 29 a 31, nós precisamos ver aqui e extrair algumas lições, tá? Veja que Jesus subiu ao monte para, com certeza, estar ali sozinho e orar, mas as multidões afluíram para ele, para aquele lugar. E 4 coisas nós podemos destacar aqui nesses versículos, né? Aqui, principalmente o versículo 30, né? Diz assim, então, traziam para Jesus, largavam diante de Jesus, se maravilhavam diante de Jesus e glorificavam a Jesus. 4 coisas acontecem aqui que nós precisamos também destacar, então. Traziam pessoas para Jesus. Se os irmãos olharem mais a fundo essa lista das doenças, dos problemas que eles tinham aqui, nenhum deles podia vir sozinho. Todos precisavam ser trazidos para Jesus. Eram enfermidades que os limitavam, eles podiam até, talvez, com grande dificuldade, chegar sim, mas levados era muito melhor. Então, todos eles aqui eram trazidos a Cristo Jesus.
Eles precisavam de alguém que os levasse. Então, se você não está levando ninguém para Jesus, levante a mão, para que se unam uns 2, 3 ou 5 e te levem a Jesus, te carreguem a Jesus. Porque quem não leva alguém a Jesus, precisa ser levado a Jesus. Porque todo aquele que encontrou com Jesus, vai levar outros a Jesus. Não dá para deixar, não dá para se omitir. Então é aos pés de Jesus, né, que nós precisamos levar essas pessoas. Por isso, na sequência, ele diz que largaram essas pessoas aos pés de Jesus. E eu fiquei pensando nessa palavra, né? Parece uma palavra assim meio que jogaram, largaram, está aqui, se vira, não quero mais. Tem me dado muito cansaço, tem me dado muito desgaste. Eu estou sofrendo há muito tempo, como aquela mãe. Eu estou sofrendo. E eles chegaram e largaram aos pés de Jesus, porque eles já estavam cansados demais. E Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, deixa o seu fardo aos meus pés, e eu vos aliviarei. Então, muitos vão a Jesus, mas acabam também não largando os seus fardos a Jesus. Ele vai a Jesus, não larga o fardo, e quando vai embora, leva o fardo nas costas. Eu já contei a história do cara que no caminho, né, foi alcançado por alguém com a carroça, e ele estava com um grande fardo nas costas, o cara ofereceu carona para ele, subiu na carroça, mas continuou com o fardo nas costas. E às vezes nós fazemos assim também. Nós muitas vezes continuamos com o nosso fardo nas costas. Nós temos que largar, jogar. Senhor, está aqui, eu não suporto mais, não quero mais. E aí Deus faz a obra. Por isso eles se maravilharam diante daquilo que o Senhor fez. Eles se encantaram com Jesus, em Jesus. Então, o que eles não encontravam em nenhum outro lugar, eles encontraram em Cristo Jesus e ficaram deslumbrados. Ficaram encantados com o que estava acontecendo. Talvez a palavra certa é embasbacados. Eles ficaram ali, diante de tudo o que o Senhor Jesus estava fazendo. Qual a última vez que você se maravilhou com os feitos de Jesus? Com as maravilhas do Senhor? Qual a última vez que você se deleitou nele e glorificou, e exaltou o nome do Senhor, como eles fizeram em quarto lugar? Literalmente, eles glorificaram a Deus, eles deram glória, honra e louvor ao Senhor por aquilo que ele tinha feito. Meus irmãos, só podem glorificar a Deus aqueles que de fato entendem, aqueles que de fato nasceram de novo. Eles reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e é o único que deve ser então glorificado, exaltado. Então, não somente que Jesus Cristo pode curar, mas que ele pode salvar. Verdadeiramente, aquele que nasceu de novo deve glorificar o nome do nosso Deus. Nós somos criados para o louvor, nós somos criados para a glória de Deus. E a pergunta é: com que frequência nós temos glorificado a Deus? Com que frequência nós temos nos deleitado nele, nos maravilhado no Senhor? Muitas vezes até falar em voz alta sozinho. Muitos cristãos hoje, com seus corações duros, egoístas, não levam pecadores, não levam sofredores a Jesus, nem mesmo largam aos cuidados do Senhor os seus problemas. E aí vivemos ou vivem, uma vida difícil, miserável, uma vida pesada, uma vida que não flui, uma vida que não consegue ter alegria. Então nós precisamos, meus irmãos, deixar tudo perante o altar do Senhor e confiar nele de todo o nosso coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que creem e se achegam a ele, creiam que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós cremos que ele existe e nós cremos que ele pode nos abençoar. Ele pode abençoar aqueles que o buscam. Essa fé, essa convicção que nós temos que ter. Ah, não, mas ele é judeu, ele não vai dar atenção. Lembra que eu falei, não sei se foi no semana passado ou no outro, que os judeus chamavam os gentios, eram considerados como cães. Mas e daí?
Foi lá da mulher, né? A mulher, ela diz assim, mas os cães se alimentam das migalhas que as crianças derrubam da mesa. Eles não desistiram, eles perseveraram, e eles alcançaram grandes bênçãos, e nós muitas vezes estamos choramingando. Por quê? Porque nós não nos deleitamos no nosso Deus, no Senhor, o Criador de todas as coisas. Irmãos, quando nós partimos para Marcos no capítulo 7, nós vemos aqui que no meio dessa multidão que Mateus fala, ou das multidões que iam para Jesus, Marcos ele é o único que vai destacar um caso específico no meio de toda aquela multidão. E é algo interessantíssimo nós pensarmos sobre isso. No meio, porque ele fala de multidões, então vinha de uma cidade e de outra aquele bando de gente que vinha para Jesus. E no meio disso tudo, um homem surdo e gago, ou surdo e mudo, foi trazido para Jesus. E Jesus pegou ele e tirou para um lado. E nós poderíamos tirar inúmeras lições sobre esta questão aqui, tá? Que ele foi trazido, né, para Cristo Jesus, porque ele era surdo e mudo, ou gago. E geralmente o mudo ou gago, ele é em grande parte por causa da audição. Então ele não sabia falar porque não ouvia, não conseguia aprender a falar. Então o milagre é dois milagres, né? Porque vai se desprender e ele começa a falar, mesmo não ouvindo antes. Isso é milagre. Porque como que ele ia aprender a falar na hora? Tudo na hora, né? Então, assim, veja o tamanho do milagre que Deus realiza, que Jesus realiza na vida daquele homem. Então, uma coisa interessante aqui, que aquele homem foi levado para Jesus. Por quê? Porque ele não ouvia. Como que ele ia procurar Jesus se ele não ouvia nada? Alguém levou ele. Então, meus irmãos, se Deus não fizer um milagre no nosso ouvido, o nosso coração não entenderá. O nosso coração não receberá. Então, e se Deus já fez esse milagre no nosso ouvido, e nós ouvimos e entendemos, é aqui mais um desafio para nós levarmos aqueles que ainda não estão conseguindo entender, surdos em outro sentido, os ouvidos tapados à verdade, não conseguem discernir as coisas de Deus. Então, meus irmãos, Jesus está em Decápolis. Decápolis é a região de Gadara. Uma das 10 cidades era Gadara. E os irmãos devem lembrar, e se não lembrar, depois dão uma lida no capítulo 5, e vão encontrar que ali Jesus expeliu o demônio, libertou o demônio da vida daquele jovem, que queria seguir Jesus, e Jesus falou, não, você vai ficar aqui. E agora, aquele povo que viu Jesus fazendo um milagre na vida daquele jovem, expulsaram Jesus dali. E Jesus saiu dali. Mas Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, passou por mais alguns lugares, e ele volta agora para essa região. O que acontece agora de diferente? Essa multidão que expulsou Jesus agora acolhe Jesus e trazem gente de tudo quanto é lado para Jesus. Por quê? Porque aquele homem que ficou ali falou de Jesus, compartilhou de Jesus. As pessoas conheciam agora de ouvir a respeito de Cristo Jesus. E é por isso que multidões vinham a Jesus. Que maravilha! Nós nos tornarmos também um agente de salvação, para que as pessoas possam conhecer a Cristo Jesus, que elas possam ir a Cristo Jesus. Então, esse homem liberto, ele passou a falar a respeito de Cristo Jesus. Aquele que é liberto, compartilha Jesus, tá? Então, provavelmente foi ele que pregou o evangelho, anunciou sobre esse homem que libertou a sua vida. Você tem compartilhado o nome daquele que te libertou do império das trevas, aquele que te livrou da morte eterna? Você tem compartilhado com outras pessoas? Você tem causado curiosidade nas pessoas para que elas queiram se encontrar com Jesus? Então nós precisamos ser esses agentes agora para levar outras pessoas a Cristo Jesus. Mas aí, se os irmãos olharem no versículo 32 lá de Marcos, capítulo 7, é que eles suplicam. Eles não apenas levaram essas pessoas e largaram diante de Jesus, mas suplicavam, clamavam por essas pessoas.
Nós temos que orar por aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Porque se eles não se converterem, eles irão para o inferno. E nós precisamos, então, suplicar ao Senhor: Senhor, eu vou visitar alguém, eu vou conversar com fulano. Senhor, abra os ouvidos, dê o entendimento para essa pessoa, para que ela compreenda o Evangelho e seja salva. Porque se ela não tiver esse encontro salvador com Cristo, ela vai ir para o inferno. Até mesmo conhecendo, em grande parte, as Escrituras. Dos versículos 32 ao 35, nós vemos ali o agir de Jesus. Existem vários detalhes aqui. Jesus tirou aquele homem do meio da multidão. E nós não vamos estender muito esses detalhes aqui, mas Jesus não queria holofotes. Jesus não queria que o povo começasse a exaltar ele e começasse então agora a exaltar no sentido de querer transformá-lo no rei de Israel. Ele fugia dessas coisas. E Jesus então queria no maior anonimato possível. Tanto é que uma das últimas coisas que ele faz é: não divulguem, não falem nada. Não que ele está contradizendo, é que ele está dizendo: não chegou a minha hora ainda, e esse povo quer me fazer rei, então não divulgue nada. Mas não tinha como. Como que o cara que era surdo e mudo chega em casa agora falando e ouvindo bem? O que aconteceu? Nada, mãe, não aconteceu nada. Não tem como esconder. E essas pessoas, você acha que ele ia voltar para casa? Hoje eu fui curado. Eu não ouvia nada, eu não falava nada, mas hoje eu estou curado. Não, eu imagino esses caras saltando, pulando, glorificando, não tem como conter toda essa alegria. E eles então estavam proclamando dessa forma. E é interessante aqui, uma outra questão é que Jesus tocou naquele homem. Jesus tocou o leproso, Jesus convivia com as pessoas. Ele comia até com as mãos sem lavar as mãos sujas mesmo. Comia com os discípulos. Estava passando debaixo de uma goiabeira e ali pega a goiaba e vai comendo com os discípulos sem problema nenhum, sem cerimônia nenhuma. Jesus tocava pessoas, Jesus tinha contato com as pessoas. Assim Jesus tocou nos ouvidos daquele homem. E mais, provavelmente, se não foi além disso, Jesus tocou com o dedo na saliva da língua dele e tocou na saliva daquele homem. E transformou a vida daquele homem. Transmitindo vida para aquele homem, libertando aquele homem. Então, nós podemos dizer que esse toque de Jesus, ele serviu para despertar a fé daquele homem. Serviu para despertar a fé nele e serve para despertar a cada um de nós também. Tá? Esse toque, essa presença, essa palavra, que muitas vezes é como se fosse um toque de Jesus em nós. Tá? É para nos despertar a fé. Isso mostra intimidade, proximidade. Terceiro lugar aqui que eu posso destacar é que o texto diz que Jesus ergueu os olhos aos céus e suspirou. E esse suspirar aqui pode ser de duas formas. O condoer-se pela dor, pela necessidade, pelo sofrimento das pessoas. E Jesus suspirou. Quanto sofrimento, quanto aprisionamento no pecado. Quantas pessoas escravizadas pelo pecado, quantas pessoas que estão sofrendo as consequências do pecado original. Todo tipo de doença é consequência do pecado original. Não significa que toda doença que nós temos agora, ou estamos passando, é uma consequência de um pecado meu, mas é consequência da queda da humanidade. Então Jesus suspirou com compaixão, com dó. Mas por outro lado também, esse suspirar de Jesus pode ser aquele suspiro de alegria, de alívio. Mais um foi liberto das garras do diabo. Mais um foi salvo. Mais um foi liberto. E nós, meus irmãos, devemos ter esse duplo sentido no suspiro também. Suspirar, ter dó das almas perdidas. E suspirar, nos alegrar com aqueles que vão sendo transformados, pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E aí Jesus diz uma palavra, efatá, que significa abre-te. Jesus não podia ter falado de longe. Ele colocou o dedo no ouvido. Abre-te. E abriram-se os ouvidos. E o homem passou a falar fluentemente, abertamente. É Jesus quem fala diretamente ao nosso coração.
Jesus quem pode abrir o nosso coração. Abre-te. Ele pode abrir o nosso entendimento para compreendermos as coisas do Senhor, como Lídia, que Deus abriu o entendimento para compreender as coisas que Paulo dizia. O que Paulo dizia? Estava falando do Evangelho de Cristo Jesus, da salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Jesus pode abrir hoje os nossos ouvidos, quebrantar o nosso coração. Jesus pode trazer nova vida a cada um de nós. Então, quando no versículo 36, ele proíbe a divulgação, era tão somente porque o povo queria transformá-lo em rei de Israel. Mas ele não veio para ser apenas rei de Israel, mas para ser o nosso rei, o nosso Salvador, o rei de todo aquele que crê. Não algo dominado, limitado a uma língua, a um povo apenas, mas a todos os povos, a todas as nações, inclusive eu e você. Podemos ser alcançados por esse grande amor de Deus. Hoje, os nossos ouvidos podem ser abertos para ouvir o chamado dele, para que nós possamos ser transformados. Que nós possamos, antes de sair daqui, que nós possamos deixar tudo diante do altar do Senhor. E depois de sairmos daqui, levar outros para que tenham um encontro com Cristo e possam também trazer tudo perante o altar do Senhor. Tragam todos e tragam tudo, todas as pessoas e todos os seus problemas, e vamos colocar diante do altar do Senhor. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar um cântico. Tudo entregarei. Você possa deixar, entregar, colocar tudo diante do altar do Senhor. Se você tem um fardo, se você tem algo que você precisa deixar diante do altar do Senhor, deixe também o seu lugar. Venha para frente e nós estaremos orando pela sua vida. Vamos entregar tudo no altar do Senhor. Vamos largar aos pés de Cristo Jesus a nossa dor, o nosso sofrimento e a intercessão por aqueles que precisam conhecer verdadeiramente a Cristo Jesus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nesta hora, deixando diante do Teu altar as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas enfermidades. Nós deixamos agora, largamos aos pés da Tua cruz tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, ó Deus, causado tristeza ao nosso coração. E nós queremos deixar, ó Deus, agora perante o altar do Senhor, porque nós sabemos, nós conhecemos, nós temos já experimentado que o Senhor Jesus pode trazer curas, libertações, transformações de vida. Portanto, ó Deus, esteja abençoando essas pessoas que agora trazem e deixam diante do Teu altar os seus problemas, as suas dores e as suas angústias.
e também, ó Deus, aqueles que eles estão apresentando e suplicando por essas pessoas, pela conversão, pela transformação de suas vidas, para que possam, ó Deus, serem transformadas, para que possam ser, ó Deus, salvas pelo poder de Cristo Jesus. Ó Deus, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, ouça, ó Deus, a nossa intercessão, que o Senhor venha, ó Deus, trazer libertação, porque todos aqueles que trouxeram a Cristo Jesus ali, nos seus problemas, foram curados. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga curas e libertações sobre a vida do teu povo, que pela fé entrega tudo diante do teu altar, e que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Deus, dispostos a viver uma vida de comunhão contigo, de intimidade com o Senhor, de um relacionamento mais profundo contigo durante esta semana e durante os dias que se seguem a esta semana, para que nós possamos, ó Deus, ter de novo esse fervor espiritual, esta alegria espiritual de estarmos, ó Deus, servindo ao Senhor de todo o nosso coração e com todo o entendimento. Ó Deus, derrame sobre nós da tua graça e dá-nos, ó Deus, a tua proteção durante os nossos próximos dias, para que o Senhor livre os nossos pés dos maus caminhos, não nos deixes cair, ó Deus, em tentação, mas que possamos em tudo ser guiados e iluminados pelo teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos, pedindo assim a tua graça e a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, deixem diante do altar do Senhor a sua dor, seu sofrimento, seu pedido, e agradecemos também a todos que estão nos visitando.